Vamos então iniciar o bate-papo com o Leandro Graz, disparado o cronômetro. Candidato, privilégio estar aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia, Estevão, prazer imenso estar aqui com você na Rádio Metrópolis e dar um bom dia a todos os ouvintes. Quem é você? Primeira pergunta que eu estou fazendo para todo mundo. Leandro Graz é brasiliense, professor, tem 41 anos, casado com a Marcela, filho de Célio e Fátima, que vieram de longe para constituir a família aqui. E professor nesses últimos 20 anos, na escola pública, na escola privada, no ensino superior. Em 2018 fui eleito deputado distrital, exerci meu mandato na Câmara Legislativa. Em 2022 fui candidato a governador, fiquei em segundo lugar por menos de 5 mil votos. Presidi o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em nível federal no governo do presidente Lula nesses últimos 3 anos e meio, o IFAM. E desde abril saiu do IFAM e agora é candidato a governador do DF mais uma vez. Daqui a pouco nós vamos destacar, Leandro Graz, o que o senhor pretende fazer caso chegue ao Palácio do Buriti. Mas antes, o que não vai fazer em hipótese alguma caso vença o pleito? O que eu não vou fazer em hipótese alguma é fazer o que Celina e Ibanez fizeram. Deixar o governo descontrolado, o orçamento quebrado, as políticas públicas como a saúde, a educação e a segurança piorando e o trânsito colapsado como está agora em Brasília. Eu vou aproveitar então, a gente vai começar falando de mobilidade. Nesse momento a ponte JK teve um acidente envolvendo um trator, derramou óleo, está tudo parado, né? Qual a solução que o senhor vislumbra em tempo de resposta quando há situações como esta? São duas coisas, Estevão. A primeira é o monitoramento permanente das vias. A gente vai ampliar as câmeras e todo o controle de vias, rodovias aqui do Distrito Federal. Mas isso já não é feito? Não tem câmera? É feito precariamente. A gente não tem um controle e monitoramento pleno. Mas não basta ter o monitoramento. A gente precisa ter parcerias, além do monitoramento de câmeras, uma parceria formal com o Waze, com o Google Maps, para que o governo também fique sabendo aquilo que a câmera não pegou. Agora tem que ter o protocolo de atuação imediato. A gente precisa instalar bases em vias mais importantes, onde tem maior incidência de acidentes ou de algum tipo de intercorrência que prejudica o trânsito, para que já chegue imediatamente a moto, já afaste quando há uma vítima fatal, tire o carro do meio da rua e a gente possa ter ali a atuação da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran juntos. A gente vai ter um comitê permanente de atuação para que o trânsito, caso ocorra algum tipo de acidente, poder ser liberado o mais rápido possível, não gerar tanto engarrafamento como está acontecendo hoje, como aconteceu ontem, como aconteceu semana passada e prejudicando o dia a dia da população. Como é que funcionariam essas bases, Leandro Graz? Um ponto com moto? Exato. Enfim. Olha, por exemplo... Aonde? É PTG, estrutural, é PNB? A gente pode ter um na PTG, pode ter estrutural, a gente pode ter um na 020, a gente pode ter vários. Quando a gente, por exemplo, pega a 060, quem já viajou para Goiânia, Anápolis, ao longo da rodovia tem várias bases como essa, que é justamente para que não tenha demora, nem de socorro e nem de liberação da pista. No DF também precisa ter. Nas grandes vias da nossa cidade, precisamos ter bases com uma moto, uma ambulância, para que imediatamente, caso ocorra algum acidente com vítima ou não, haja intervenção e a liberação no trânsito. E também, Estevão, uma educação ampla para a população, porque muita gente, às vezes, quando bate o carro ali, dá uma bicada no da frente, para tudo, porque quer ter o registro da ocorrência, quer ter ali a garantia de que não vai ter prejuízo, que a pessoa não vai sair, depois não vai ressarcir o dano. Então a gente também precisa orientar a população que para esses casos não tem problema, pode fazer o boletim de ocorrência digital, pode tirar uma foto se tiver testemunha, se tiver prova daquilo que aconteceu e liberar rápido a pista. Muita gente fica esperando chegar a PM, mas já poderia ter tirado o carro antes da chegada para a polícia. Então também falta informação ao público, a gente poder investir em publicidade pública e institucional para orientar a população com educação no trânsito. O trânsito está violento em Brasília. A gente teve um aumento muito grande também de vítimas fatais, de acidentes de trânsito. Nós vamos voltar com a Paz no Trânsito, que é um amplo programa de educação no trânsito, de publicidade, de orientação para motoristas, passageiros, para motociclistas, pessoas que dirigem também o carro, para que a gente possa ter uma harmonia no trânsito e também as pessoas sabendo o que fazer quando algum acidente ocorre. É interessante porque nessa descida ali da ponte JK hoje, foi um trator, aconteceu de madrugada, vazou óleo e até há poucos minutos atrás o Detran estava aguardando um caminhão específico para retirar esse trator. É um absurdo, porque não tem protocolo, você não tem nem protocolo para atuar, ou seja, quando acontece algo, fica esperando alguém tomar uma decisão, aí até alguém tomar a decisão já foram ali 30 minutos, 40 minutos, várias pessoas já se atrasaram para chegar no trabalho, para chegar na faculdade, quem está no ônibus está lá no ônibus lotado, quente muitas vezes. Então é importante que haja o monitoramento e haja a intervenção imediata. Por isso esse comitê que eu falo, Detran, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil,
Defesa Civil também em alguns casos, para que imediatamente, tendo conhecimento daquilo que ocorreu, as forças se dirijam para lá. E aí vai com caminhão, vai com trator, vai o que precisar para tirar da pista, liberar o fluxo e as pessoas poderem andar tranquilamente. Continuamos aqui com o Leandro Graça, candidato do PT, explorando inicialmente a questão da mobilidade. É claro que eu aproveitei a situação vivenciada hoje por muita gente que está parada no trânsito em função dessa ocorrência na ponte JK. No programa de governo do senhor, o capítulo Corredor Rápido me chamou a atenção. O senhor pretende implantar os eixos norte, oeste e sudoeste. Que eixos são esses? Olha, Estevão, no caso do norte, é o eixo que vem lá do Arapuanga, lá de Planaltina, passando ali pelo Vila Nova, Dorothy, Nova Colina, passando por Sobradinho 2, Sobradinho 1, conectando também com a Fercal, com o transporte circular, para que as pessoas cheguem mais rápido ao centro da capital. Mas é uma faixa exclusiva, uma obra, semelhante ao BRT nova Sul, pista? É semelhante ao BRT Sul Gama Santa Maria, que é a via expressa do BRT. O BRT Norte já deveria ter sido implementado, tá no Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Se ele e Libanês não implementaram, eu vou implementar para quem mora na Arapuanga não gaste 1h30, 2 horas de trânsito por dia. A média de viagem, por exemplo, de quem vem do Gama hoje é 40 minutos. A gente pode ter a via expressa para quem mora também na região norte, com o mesmo tempo chegar à rodoviária. Igualmente, quem vem lá do Sol Nascente, quem vem de Ceilândia. A infraestrutura do BRT Oeste também está pronta. É o corredor expresso. Isso vai fazer as pessoas ganharem tempo, vai também diminuir o impacto no trânsito e a gente vai poder ter um resultado bom até para a qualidade de vida e a saúde da população. A mesma coisa em relação à região leste. O senhor põe aqui Lusiana e Águas Lindas também. Aí BRT Lusiana e Águas Lindas. Isso, aí nós temos um outro projeto, que é um projeto que está bastante adiantado e maduro, que é o projeto de trilho de superfície. Há muitos anos se fala o VLT? São duas coisas, é o trem de superfície e o VLT. Tá? O VLT ele corta ali pelo Valparaíso e se integra ao trem de superfície. É como o metrô, mas ao invés de passar de baixo, ele passa por cima, como tem em outras cidades do Brasil e do mundo. A gente vai começar por esse. Esse vai ser o primeiro trem de conexão do entorno com o DF. Com o bilhete único, inclusive, para que quem mora em Lusiana e Valparaíso compre uma única passagem e possa se conectar com o transporte até qualquer lugar do DF. Então, esse é o primeiro projeto de trilho que a gente vai implementar, além da expansão do metrô que já está em curso para Samambaia. A gente quer levar também para o Recanto e para outras estações de Ceilândia. Todos os candidatos prometem ampliar o metrô, hein? A diferença é que eles não mostram para onde e como. Então, no caso nosso, como é que a gente vai fazer isso? Hoje já tem a expansão financiada pelo BNDES. A gente vai renegociar essa expansão. A gente quer mais uma estação em Ceilândia, a gente quer mais uma estação para Samambaia. No caso do trem, a gente tem parceria público-privada possível com a terra, né, o ativo fundiário, como a gente fala, com os terrenos servindo como contrapartida para o investimento privado, que vai garantir o trilho e a operação desses trens. O senhor vislumbra aí quantos milhões? Já tem uma projeção? Essa primeira etapa aí, a gente tem um custo estimado de 20 bilhões de reais. 20 bi de bola. Bilhões de reais. Exatamente. Já considerando os estudos para as outras. A gente quer fazer o anel ferroviário. Não é uma coisa para um governo, Estevão. Anel ferroviário ou rodoviário? As duas coisas. O ferroviário é o trem, o rodoviário é a pista. Mas eles não seguem a mesma lógica, porque senão não faria sentido, tá? A ideia do trilho é o que a gente está propondo de mais importante no programa de governo em termos de transporte. Por quê? A gente está vendo caos no trânsito em Brasília. Todo mundo está percebendo isso, está sentindo na pele. Horas e horas e horas. A gente não vai resolver isso construindo mais pista e mais viaduto, como o Ibanez e a Celina fizeram. Mas o senhor é contra esse tipo de obra? Dependendo, eu sou, porque alguns não resolveram o problema. Ampliação de pista e viaduto podem ser importantes para facilitar o trânsito em alguns lugares. Quer ver um exemplo péssimo? Viaduto do Recanto das Emas. O túnel ali, as pessoas descem e elas não têm a tesourinha para ir para o Riacho Fundo 2. Quem vai para o Recanto pega uma marginal para a direita e quem vai para o Riacho também pega para fazer o retorno em cima do viaduto. Esse é um viaduto mal feito. O viaduto do Sudoeste foi mal feito. Por quê? Porque ele também não melhorou o trânsito. Quando chega na pista do Parque da Cidade, afunila. E aí engarrafamento de novo. Quando quem está vindo do parque também quer pegar, afunila, porque perdeu uma pista. E aí engarrafa de novo. O setor policial sul ali deu uma melhorada. Quem está vindo do parque e quem está vindo do SIG não melhorou. O engarrafamento continua. E aí a tesourinha todo dia está engarrafada e quem mora ali sabe, tá terrível. Então, assim, os viadutos das rodovias são paliativos para qualificar minimamente o trânsito. Agora, a gente só vai resolver para valer quando a gente implementar um sistema de trilho sério em Brasília. E é isso que eu vou começar a fazer. Mas não é muito caro? É caro e é viável. Olha,
investimento federal, parceria público-privada, financiamento internacional. São fontes de dinheiro que a gente pode usar para colocar isso em prática. Agora, não é um projeto de 4 anos. Por isso que quase ninguém fala direito sobre isso. Quanto tempo? Cada linha dessas tem um tempo. Essa do entorno sul, Lusiânia até Rodolfo Ferroviária, a gente consegue em 4 anos. Agora, as outras vão mais 6, 8, 10 anos. Todos os sistemas de trilho no Brasil, como São Paulo, como Rio de Janeiro, não foram só em 4 anos. Não é política de governo, é política de Estado. E alguém tem que começar. O metrô de Brasília não foi em 4 anos. O metrô de Brasília demorou quase uma década, um pouco mais de uma década para começar a funcionar. Por quê? Porque é um investimento maciço, é um projeto estruturante, mas ele deixa resultado para o futuro. Para o curto prazo, a gente vai ampliar as linhas de ônibus, vai aumentar o horário das linhas e também do metrô. Não tem como hoje o metrô funcionar só até 11h30. O garçom, a cozinheira, quem trabalha na noite, quem trabalha como vigilante, hoje não consegue voltar para casa. O metrô funciona até 11h30 na capital do país. Tem que funcionar até que horas, na sua visão? Dependendo do dia, até 1h da manhã ou 2h da manhã. No final de semana? A gente vai fazer um estudo para modular, mas estimamos que segunda, terça, quarta-feira, até 1h. Quinta e sexta, sábado, pelo menos até 2h da manhã. Domingo pode ir até meia-noite, talvez. Mas hoje domingo vai até 9h30. Feriado até 7h. Como é que a população usufrui da cidade com o metrô que não funciona até o horário melhor? E tem gente realmente que não volta para casa. Eu estou conversando muito com os restaurantes, com os bares, com a economia noturna do DF. E está todo mundo fechando mais cedo. Isso é prejuízo. A economia da cidade piora com um transporte horroroso como esse. E eles tiveram 8 anos, Estevão. 8 anos para melhorar e não melhoraram. 9h10, hoje um bate-papo com o candidato do PT ao governo do Distrito Federal, Leandro Graz. Antes da gente sair desse capítulo mobilidade, transporte, tarifa zero de forma progressiva e gradual. É viável na sua visão? Isso. O que é a tarifa zero? É o ônibus de graça. Para todo mundo entender bem o que significa. Isso já acontece hoje em 143 cidades do Brasil. Mas são cidades pequenas. Algumas médias, tá? Como é que funciona? E algumas capitais parcialmente. Por isso que eu proponho o progressivo. Por quê? Porque hoje a gente precisa primeiro relicitar os contratos dos ônibus e implementar o modelo que vai permitir a tarifa zero. Independente de quem entre no ônibus, a linha vai estar lá, o ônibus vai sair e vai chegar onde ele tem que chegar. O trabalhador hoje em Brasília, imaginar que ele pega aí para ir e voltar uma vez por dia, ele gasta, em média, R$300 por mês só de passagem de ônibus. Para ir para consulta, para ir no comércio, para resolver um problema. R$300 por mês para uma família que ganha 2 salários mínimos ou 1 salário mínimo é muito dinheiro. É o dinheiro que pode comprar uma roupa nova, melhorar a casa, pode comprar um equipamento novo, uma geladeira nova ao longo de um ano. Então, a gente está falando de sobrecarregar o bolso do trabalhador. Esse é o principal efeito da tarifa zero e também... Mas não tem almoço grátis, Leandro. Não tem, a gente tem que financiar. Como é que viria essa forma de financiamento? Hoje, com gastos supérfluos do GDF, incluindo automóveis de luxo, aluguéis desnecessários, a gente já economiza mais de R$1 bilhão por ano. A gente fez esse cálculo. 2, o governo hoje está deixando de arrecadar R$13 bilhões das grandes empresas, a chamada renúncia fiscal. Qual é a contrapartida dessas empresas? Todas dão contrapartida, algumas sim, outras não. Como, por exemplo, primeiro emprego, estágio para jovens. Vai ter renúncia fiscal no meu governo para a empresa que dá contrapartida. Aí a gente também já começa a recompor o caixa. Eu vou instituir, Estevão, o teletrabalho em Brasília para alguns servidores públicos que trabalham na área administrativa. Isso também só para eles? Para eles e para eles, porque a gente não pode... Por exemplo, área administrativa. Área administrativa, área meio. Esses profissionais que não precisam estar na ponta atendendo o cidadão. Qual a diferença de um analista administrativo de qualquer secretaria que fica fazendo processo 6, 8 horas por dia, fazer esse processo em casa ou fazer esse processo numa cadeira dentro de um gabinete, numa secretaria ou num aluguel, num prédio alugado? Nenhuma diferença. Aliás, em casa ele pode ter até mais produtividade. Eu implementei o teletrabalho quando eu presidi o IFAM. O resultado foi ótimo na saúde do trabalhador e no trânsito da cidade. Mas aí os outros servidores, por que ele pode e eu não posso? Então, porque algumas atividades não podem ter teletrabalho. Como é que eu vou tirar o médico de dentro do hospital? Como é que eu vou tirar o professor de dentro de sala de aula? É natural. Seria um teletrabalho para essas categorias durante a semana toda, 2 dias por semana? Quando a gente implementa teletrabalho na administração pública, a gente implementa para alguns tipos de trabalho integral, para outros parcial. Para outros não tem teletrabalho. Então, para cada função, você tem uma possibilidade. O que tem a ver o teletrabalho com o trânsito? O teletrabalho também vai desafogar o trânsito. E o que ele tem a ver com a tarifa zero?
Com a tarifa zero e o teletrabalho juntos, a gente consegue melhorar o fluxo de trânsito em Brasília e a gente consegue reduzir aluguel. Porque eu não vou precisar de tantas salas, tantas cadeiras, tantos espaços. Mas o Centrade está lá, um edifício. O senhor vai para o Centrade? Vou para o Centrade, mas só o Centrade não resolve o que eu quero economizar de aluguel e gasto supérfluo. Ele ajuda, mas ele não resolve tudo. Inclusive melhora o trânsito também, porque quem mora em Samambaia, Taguatinga e Ceilândia vai poder ir para lá. Então, com todas essas medidas de revisão de renúncia, corte de gastos supérfluos e economia de aluguéis, a gente recompõe o caixa e financia o transporte público gratuito para a população. Me debrucei sobre o programa de governo do senhor e uma proposta também me chama a atenção, presumo que possa chamar a atenção do nosso ouvinte. O senhor promete um governo por metas com avaliação popular. Na prática, o que isso significa? Vamos lá, eu estou propondo organizar a fila de exames de cirurgias que hoje tem o maior tempo de espera no Brasil, aqui em Brasília. Uma pessoa demora em média 250 dias para ter acesso a uma cirurgia. Eu vou fazer o painel público da fila. O que significa isso? Nós vamos ter lá a quantidade de pessoas que estão esperando e quanto tempo estão esperando em cada uma delas, sem revelar, obviamente, os dados pessoais. Mas esse painel vai ficar onde? Ele vai ficar público na internet e a gente vai colocar em alguns pontos da cidade. Mas hoje o GDF já tem um programa que demonstra a real situação das emergências dos grandes hospitais. Mas a regulação ela é um dado, é uma informação para dentro da Secretaria. Eu vou colocar essa informação pública. Ela vai ficar à disposição da população. E a cada dia nós vamos mostrar como estamos reduzindo o tempo de espera na saúde. A outra coisa, eu vou colocar à disposição da população o tempo de espera da fila da creche. Eu vou colocar à disposição da população a arrecadação e o gasto do governo. Isso já está no portal da transparência? Sim, tá. sim. Mas quantas pessoas sabem acessar? Quantas pessoas têm tempo de acessar? Se eu coloco isso de maneira mais explícita, em via pública, se eu coloco isso também no aplicativo do governo digital que eu vou implementar, que é o GDF na sua mão, porque hoje não tem como a pessoa ir na hora, se deslocar para pegar um papel, pelo amor de Deus, a gente está na capital do país. Várias capitais como Recife já implementaram o Conecta, o governo digital. As pessoas resolvem tudo pelo celular, marcam consulta, fazem matrícula, marcam vacinação. Aqui em Brasília não. Tem que pegar ônibus para poder resolver um problema que é um problema do governo, que é o governo que tem que garantir isso. Não é o cidadão que tem que ficar correndo atrás do governo, é o governo que tem que ir atrás do cidadão. É o governo que tem que buscar a pessoa para trazer, para levar para ela e falar assim, ó, tá aqui o seu direito, usufrua. Tá aqui a vacinação, você vai já tal, horário tal, na UBS tal. Tá aqui as possibilidades de matrícula do seu filho na escola A, B, C. Escolhe. Daqui a possibilidade de você fazer o exame. Dia tal, dia tal, dia tal. Escolha a data e o horário, marque. Pelo celular. Governo digital. Brasília é analógica, Estevão. A gente está no século XX ainda, aqui na capital do país. Brasília caiu recentemente no nível de competitividade. A economia deve estar piorando. Brasília está se tornando um lugar pior para empreender, para gerar emprego, para trabalhar. Está muito ruim. Olha, 8 anos de degradação, a pior saúde do Brasil, a pior educação do Brasil. A segurança está piorando. Aumentou o feminicídio, o roubo e furto, latrocínio. O trânsito está caótico. E eles estão dizendo agora que vão fazer. A Celina não vai fazer. Eles tiveram 8 anos, tiveram dinheiro, aumentou o fundo constitucional, tiveram recurso de caixa, venderam a SEB e não usaram bem esse recurso e agora estão endividados. Daqui a pouco nós vamos abordar, inclusive, o tema privatização. Tá no programa do senhor também. Mas já que a gente entrou na área da saúde, o senhor pretende, caso chegue ao Buriti, ao final do mandato, ou seja, em 4 anos, que consultas com especialistas ou exames saiam em até 30 dias. O senhor acha um prazo razoável demorar até 30 dias para uma consulta ou um exame? 30 dias é o mínimo, certo? É o máximo, perdão. 30 dias é o máximo que a gente está propondo ao final do governo. Hoje, como eu falei, são 254 dias a média de espera. Tem gente esperando até mais que isso. Cirurgia tem gente esperando 3 anos, 4 anos. Todo dia eu vou na rua. Semana passada eu vi uma senhora falando que está esperando 2 anos para tratar mioma no útero. O outro cidadão esperando 4 anos para fazer uma cirurgia de quadril. E por aí vai. Quem está me escutando agora sabe. Muita gente que está me escutando agora está esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer cirurgia. Exame e consulta. A gente vai trazer as carretas do Agora Tem Especialista, que é do governo federal. Vamos ampliar o acesso ao exame. Mamografia, oftalmologia, todos os exames básicos. Fez exame, tem diagnóstico, vai para o tratamento. Tem exame, tá tudo bem? Ok, volta para casa, tá tudo certo. Continua sendo acompanhado pela atenção primária, pela equipe de saúde da família.
A gente precisa Mas fortalecer. tem essas carretas já? Tem, aqui no DF, salvo engano, vieram 2 ou 3. Entidades privadas fazem muito isso, é comércio, Tem muito projeto, SESC. né? O SESC, o Sistema S faz, Sim. mas a gente está falando de uma política pública federal que já era para ter aqui em Brasília de maneira ampla, mas como o Ibanez e a Celina não querem conversar com o governo federal, brigam com o governo federal o tempo inteiro, acabou que não usufruíram dessa oportunidade, mesmo o governo federal se colocando à disposição. Eu vou sentar com o Ministério da Saúde, aliás, já sentei, já discuti sobre isso. A gente tem condições de trazer dezenas de carretas para cá, para vários tipos de exame. Vamos distribuir essas carretas DF inteiro, as pessoas vão fazer o exame e elas vão poder ser atendidas no prazo de 30 dias. Essa é a minha meta, esse é o meu compromisso em 4 anos de governo. Todos os candidatos e candidatas que passaram por aqui, candidato Leandro Graça, praticamente, eu vou usar um termo forte, mas demonizaram o IGES. E o senhor pretende aqui pelo programa devolver o comando do IGES à Secretaria de Saúde. O que significa isso? Vai acabar com o IGES? O IGES foi criado para complementar o serviço de saúde, não para mandar na saúde. Hoje o IGES consome mais de R$1 bilhão por ano. E o que ele entrega? Gente morrendo na UPA, gente morrendo na porta do hospital de base. Mulher que não consegue fazer o exame obstétrico no Hospital de Santa Maria. Mães que estão esperando para fazer uma consulta de pré-natal. Então, o IGES não entregou saúde, ele entregou escândalo de corrupção, desvio de dinheiro público. Quem está falando isso não sou eu, é o Ministério Público, é a Justiça. E ele entregou, principalmente, fila, espera, dor e sofrimento. O IGES, nós vamos tirar do IGES o poder de gestão da saúde. Essas unidades voltam para o comando da Secretaria. O IGES permanece com os trabalhadores da ponta, médico, enfermeiro. A gente não vai demitir ninguém do IGES. A gente quer esses profissionais atuando. Quem vai ser demitido são os cabos eleitorais da Celina e do Ibanez que permaneceram lá. Aqueles penduricalhos, cabide eleitoral, cabide de emprego que não faz nada. Ganha 20 mil, 30 mil por mês e não trabalha. Quem vai continuar são os trabalhadores de verdade, os profissionais da saúde do IGES. E a gente vai devolver para a Secretaria o comando. O que significa isso? Saúde, Estevão, tem que ter planejamento, meta, resultado, tem que ter organização. Hoje tem 3 sistemas diferentes na saúde. A pessoa vai numa UBS, é um sistema, vai na UPA, é outro sistema, vai no hospital, é outro. Não tem conexão entre as informações do paciente. A gente vai organizar a informação e a Secretaria vai liderar um amplo programa de investimento, ao mesmo tempo de organização da saúde e organização da fila para a gente tirar o povo da espera. Então, pelo que eu entendi, o IGES vai continuar, mas sob o comando, o senhor que vai indicar. Volta para a área da Secretaria de Saúde. O que a gente fala no programa é a chamada reversão do IGES. Certo? Reversão do IGES? O que significa na prática? Hoje o IGES é um monstro, ele é um gigante que comanda a saúde pública do DF com um orçamento bilionário e pouco resultado. Quem deveria comandar a saúde, como quem comanda a educação, comanda qualquer outra área, é a Secretaria de Estado. A Secretaria comanda, o IGES permanece com os profissionais prestando serviço nas unidades que hoje já estão e a gente reorganiza medicamento, reorganiza a infraestrutura, investe nos hospitais a partir da Secretaria. Por que isso? Porque se eu tenho 2 comandos, eu não tenho nenhum. É o que acontece hoje. Quem manda na saúde? É o IGES ou é o secretário de saúde? Ninguém sabe responder. Aliás, o IGES é a indicação política da governadora. Quem comandou a saúde desde 2019 até agora foi o grupo político da Celina Leão. Deixa eu aproveitar o gancho. Vai ter indicação política no governo do senhor? Na saúde, na educação, na segurança, nomes técnicos. Em todas as secretarias, nomes técnicos. Mas são as secretarias mais demandadas por partidos que o apoiam. Não. A coligação do senhor são partidos da esquerda, né? Partidos de esquerda, centro-esquerda, são partidos democráticos. Eles vão querer nacos do poder. Quem ganha a eleição governa, Estevão. Ninguém aqui vai mentir, vai fingir que quem ganha a eleição vai ficar de fora do governo. É óbvio que vai participar do governo. É natural da democracia. Agora, quem que os partidos indicam? Indicam incompetentes, corruptos, ladrões, gente que desvia dinheiro público da saúde, como foi no governo do Ibanez e eu denunciei no Ministério Público? Ou indica uma pessoa séria que tem capacidade de organizar o problema e resolver a situação? Agora, o partido vai indicar quem? Vai indicar a partir de um perfil, a partir de um critério. E se não resolveu, se não cumpriu a meta que eu estabeleci como governador, um abraço. Teve problemas de denúncia, teve problemas de irregularidade, afastarei no primeiro dia, na primeira hora. Vai responder na justiça.
No meu Mesmo governo, sendo do PT? do PT, do PSB, do PDT, do qualquer partido, do PV, seja quem for. Eu não tenho compromisso com a corrupção e nem com a mentira. Eu tenho compromisso com a verdade e com a solução. Deixa eu aproveitar o gancho da estrutura administrativa. Hoje são, salvo engano, 34, 33 secretarias. Qual o número ideal do senhor em termos de estrutura administrativa? Quantas pastas? É a quantidade que atende o cidadão da melhor forma possível. Entrega o melhor serviço público, que garante a saúde, educação, assistência, transporte de qualidade. A gente está fazendo agora todo um desenho de reorganização administrativa do DF. A gente vai fazer uma reforma administrativa. Não é essa que falam por aí, de atacar o servidor, de enfraquecer o servidor público. Eu falo de uma reforma na estrutura do governo. Olha, a gente está num outro momento. A gente está numa outra cultura, a gente está numa outra economia. Por exemplo, na economia, no desenvolvimento econômico, na área de ciência e tecnologia. Brasília não pode mais ficar dependente do serviço público. Hoje eu preciso de uma instância de governo que lidere a inovação tecnológica para valer. Se vai ser a Secretaria de Ciência e Tecnologia, se vai ser a Fundação de Apoio à Pesquisa, vamos discutir. Agora, não é o nome, ou não é o tamanho, ou a quantidade que define a qualidade do resultado. O que define a qualidade do resultado para o cidadão, e é isso que a pessoa está interessada em saber, é se vai chegar para ela ou não o que ela precisa. Então, o tamanho das secretarias, ou quantidade de secretários, secretárias, a gente vai estabelecer. Agora, o meu governo vai ter gente competente, honesta, séria. Se cometer irregularidade, vai ser afastada. Se não entregar a meta estabelecida, vai ser exonerada. E a gente vai trocar. Porque a população tem pressa. A população não tem tempo para esperar. Interessante. Como é que vai funcionar esse sistema de metas? Pode tomar uma aguinha aí enquanto eu vou destacando aqui, porque tá seco pra caramba aqui no estúdio. 9 horas e 26 minutos. Bate-papo hoje com o Leandro Graça, candidato do PT. Metas. Como é que vai funcionar isso? O secretário de transporte vai ter 6 meses para cumprir determinadas metas. Se não cumpriu, sai fora. É assim, não? Isso, a gente tem tempo e prazo e número. 6 meses? Então vamos lá, eu quero construir ao final do meu governo, Estevão, pelo menos 100 creches públicas. Tá lá. Em 4 anos? Em 4 anos. No mínimo, 100 creches públicas. Dá para fazer? Dá. Como? Recurso nacional, federal, recurso próprio. Essa é a minha meta. A cada ano, não é que eu vou construir 25. Por quê? Porque cada construção tem um tempo de licitação e tal. Mas no primeiro ano eu tenho que ter todos os projetos prontos, já licitados. Isso eu preciso ter. Essa é a meta. Na saúde, primeiro ano, primeiros 6 meses, plano de enfrentamento da fila. Exame de cirurgia, já começamos a zerar o mutirão. Essa é a meta. Se não zerar, vai trocar secretário? Aí a gente vai repactar a meta e o secretário, dependendo, pode sim ser substituído, não tem nenhum problema. Cadeira quente da saúde, hein? A saúde vai ser um nome técnico. Em 6 meses você começar a vai zerar a ser um nome fila. técnico escolhido por mim. Secretário de saúde não vai ser indicação partidária de ninguém. Secretário de saúde, secretária de saúde vai ser meu, ligado a mim. E eu vou acompanhar com ele ou com ela o dia a dia da saúde. Nós vamos junto para dentro dos hospitais, das UPAs, das unidades básicas. Eu vou atuar, Estevão, não como um governadorzão, uma governadora zona, que fica lá no gabinete, vendo tudo acontecer, ou fingindo que não está vendo. Como a Celina disse que não sabia de nada. Sobre o BRB, sobre os escândalos. Eu vou estar na rua, eu vou estar presente. Eu quero atuar como um grande prefeito de Brasília. Aqui a gente não tem prefeito, mas o prefeito está no dia a dia, ele vai na rua, ele vê o que acontece, ele anda, ele escuta a população. A gente vai instituir em cada administração regional um conselho de cidadãos, um conselho comunitário, para a gente todo mês escutar as pessoas, escutar quem mora na região, fazer o orçamento participativo. O que você quer que seja feito com o seu dinheiro? Eu quero uma calçada nova, eu quero aqui um parquinho novo, eu quero que seja feita uma quadra de esporte aqui nessa quadra. Eu vou, Estevão, despachar uma vez por mês em cada região administrativa. Todo mês eu estarei numa RA, vou despachar em Samambaia. O Capelli tá fazendo isso agora na campanha? Ele tá despachando? Não sei. Tá rodando, tá morando aí. Olha só, eu nasci em Brasília, cresci aqui e fui deputado estadual. Eu conheço todas as regiões administrativas. Eu não fui lá uma semana, 3 dias. Eu fui lá inúmeras vezes. Eu fui em todos os hospitais regionais, eu fui em todas as UPAs. Eu conheço Brasília como a palma da minha mão, porque eu andei nas cidades. Quando eu comecei o meu mandato lá em 2019, eu tinha um projeto chamado GRAS, é meu sobrenome, GRAS Escuta. Nós fizemos, antes da pandemia, Estevão, 40 escutas. Eu construí um programa de governo agora, tá aí na sua mão, no site,
Foi um programa de governo participativo. A gente fez dezenas de escutas comunitárias. Fui lá no Fátima, em Planaltina, escutar a comunidade. Fui lá no Vale do Amanhecer. Eu fui lá na expansão de Samambaia. Eu fui lá, lá onde as pessoas não são ouvidas. A gente foi lá no Recanto. A gente foi lá no Porto Rico, em Santa Maria. Sabe? Então, fui no Morro do Sabão. Uma área que tá lá, não tem nem esgoto, não tem nem saneamento, e as crianças estão brincando na lama. Eu ouvi essas pessoas. Então, eu não propus nada que tá aí a partir da minha cabeça. A gente teve uma plataforma chamada Decide DF. Ficou aí 6 meses no ar. 5.000 contribuições de cidadãos e cidadãs para o programa de governo. Então, o que a gente está propondo é um plano de recuperação de Brasília, de devolução para a população daquilo que é dela, daquilo que ela tem direito. Saúde, educação, a gente não está colocando nada de extraordinário. É o que elas precisam ter e vão ter. 30 minutos de bate-papo aqui, faltam 15 minutos, passa rápido com o Leandro Graça, que é o candidato do PT. Por que o senhor não gosta de privatização? Olha, não é que a gente não gosta. É porque a privatização no Brasil, infelizmente, da forma como foi feita em grande parte, na maioria das vezes, foi para entregar o patrimônio público em um serviço essencial para empresários que não devolveram para a população um bom serviço. A SEB era a 4ª empresa melhor avaliada no Brasil. Hoje, existe uma empresa privada, que inclusive eu tenho dialogado com eles desde quando eu era deputado. Não, Energia. Para cobrar um serviço de qualidade. Se eles pegaram a distribuição energética, eles têm que devolver para o povo qualidade. Não dá para faltar luz, não dá para ficar toda hora caindo a luz. O governo tem que cobrar. Então, o que eles estão fazendo agora com o metrô? Ontem teve pane de novo. Teve semana passada. Eles estão precarizando o metrô para depois dizer, não tem jeito, vamos vender o metrô. Aí vende o metrô a preço de banana, alguém fica rico com isso e a população continua tendo uma coisa ruim. Então, não é que eu seja alguém que nega a participação do privado. Eu acho que o privado tem o seu lugar, tem a sua importância, mas eu não posso vender a água da cidade. Eu não posso vender o direito ao transporte da cidade. Eu não posso vender a saúde. O compromisso de não privatizar o serviço de saneamento, transporte e energia pública. Exato. CAESB, metrô e SEB Iluminação, está no seu plano de governo, vão permanecer públicos. Vão permanecer públicos. Chegando ao Buriti, o senhor vai rever essa privatização da rodoviária, da SEB? Nós vamos fazer um pente fino. Por quê? As condições em que essa concessionária pegou a rodoviária e ela está entregando agora não são a expectativa que se tinha a respeito dessa mudança. Então, o que eu quero dizer? Melhorou em alguma medida? Melhorou, talvez esteja mais organizada. Mas olha ali em cima, na plataforma superior, o abandono. Ninguém mais para o carro, porque é caro, está matando o comércio do CONIC, está matando o comércio do Conjunto Nacional e está matando o comércio da rodoviária. Não dá para revisar esse modelo de estacionamento público? Não dá para revisar o valor cobrado? Como na grande maioria das cidades, o estacionamento rotativo, R$2, R$3, a pessoa não vai se importar. O carro dela vai ficar ali seguro, ela vai pagar ali um dinheirinho pequeno e ela vai parar o carro, vai no comércio, vai resolver um problema. A questão é que virou exploração do povo esse modelo da rodoviária. Então, a escada rolante, rever, então? Nós vamos revisar. Agora, é interessante isso que o senhor falou. O senhor, pelo que eu estou percebendo, não é contra o estacionamento rotativo, desde que o preço mude, é isso? E desde que você não tire o direito de moradores de terem ali o estacionamento perto da sua residência. Setor comercial sul, o senhor é favorável ao estacionamento rotativo? Sou favorável, com valor pequeno, justo, para que a gente consiga melhorar o fluxo de carros ali. Agora, contrapartida para isso é transporte público de qualidade. Como é que eu vou penalizar o motorista, o condutor do carro, quem precisa do carro para trabalhar, se do outro lado eu mantenho, como a Celina está mantendo, um transporte horroroso? Eu tenho que garantir um transporte de qualidade, por isso tarifa zero, por isso os trilhos, por isso a ampliação dos horários e linhas. Tem um ponto aqui que me chama a atenção antes da gente entrar em educação. O senhor pretende utilizar instrumentos do PDOT e do próprio Estatuto da Cidade contra o que chama de especulação, ocupação de vazios urbanos e PTU progressivo em imóveis subutilizados. O que significa isso? Isso é o seguinte: quem mora em Taguatinga, quem vive em Taguatinga, sabe bem o que significa o abandono do centro comercial. A Comercial Norte, Comercial Sul, o centro mesmo ali, onde tem a Praça do Relógio, Sandu,
Sandu, Centro de Ceilândia, W3 Sul, são áreas que estão ficando degradadas. Setor comercial, a gente está tendo o abandono dos imóveis. Por quê? Diminuiu o fluxo de pessoas, o aluguel lá é caro, o comerciante não consegue pagar, ou o proprietário não tem capacidade de investir porque ele paga um IPTU muito caro. O que eu estou propondo? Para essas áreas abandonadas, eu vou implementar o IPTU progressivo. Mais caro? Mais barato. Mais barato? Então vamos lá. Você tem lá uma loja que está fechada na Sandu. Você quer implementar um negócio ali. Então, se você implementar um negócio, eu baixo o seu IPTU. Certo? Se você está com uma loja parada lá na W3 Sul, eu quero colocar um café para funcionar aqui, eu quero colocar uma loja de tecnologia. Dependendo do que você vai abrir, eu vou reduzir o seu IPTU. Porque aí eu consigo fazer o seguinte: estimular um tipo de negócio numa determinada região, dando para o empreendedor um benefício e levando as pessoas de volta para lá, melhorando também a infraestrutura e o transporte naquela região. Isso está sendo feito em Salvador, em Recife, lá no Porto Digital. Isso está sendo feito em várias cidades. São Paulo, também está sendo feito em Porto Alegre, que é a ocupação do centro com incentivo fiscal e zoneamento econômico. Ou seja, eu promovo algumas áreas conforme a vocação econômica, o que ela pode ter de melhor. A gente está numa economia mais tecnológica, a cultura, a economia criativa, ela também pode ocupar esse espaço com atividades culturais, com equipamentos culturais, cafés, empresas de tecnologia podem se instalar ali. É o que eu quero para o setor comercial sul. O setor criativo sul. Cabe moradia no setor comercial sul? Cabe moradia. Cabe uso misto ali? Cabe uso misto. Já tem um estudo sobre isso, já houve uma discussão da SEDUC, IFAM, com outras instituições, numa lógica diferente do que a área residencial plena, né, da 700, 400, 200. O senhor ocupou o IFAM, na sua visão, com a experiência que possui, tombamento hoje significa engessamento? Dá para dar uma variada? Dá demais. Uma amenizada, não? Muito. Olha só, muita gente falava que... Puxadinhos, como é que está essa questão? Está sendo acompanhada, né? Tem uma lei nova em Brasília, que foi aprovada na Câmara, o IFAM participou dessa construção também, lá na época, e há hoje uma fiscalização, para que possa ter controle, para que não haja abuso do puxadinho. Tem regra clara. E aí a fiscalização precisa ser justa também com quem está empreendendo. Agora, o tombamento não é engessamento. Pelo contrário, tombamento é uma oportunidade de ativar o turismo, a economia, a cultura na cidade. Quantas pessoas poderiam estar vindo para Brasília, para conhecer Brasília, com esse chamariz, com essa atratividade do patrimônio cultural? O metrô foi implementado em Brasília, cidade tombada. Eu estou acompanhando já desde quando eu cheguei no IFAM, agora depois que eu saí, deixei de acompanhar tanto. Mas, poxa, o caso de Recife, fantástico. A cidade é tombada, o centro histórico é tombado, mas houve todo um trabalho de ocupação do centro com incentivo. Brasília tem tudo para fazer isso, mas tem que ter governo, ter liderança e trazer o empresariado para dentro dessa conversa. 38 minutos de entrevista, faltam 7 minutinhos. Educação, de certa forma, o Leandro Grau já entrou na área educacional. Você falou na construção de creches. Política salarial, professor, o que você pensa para a educação em Brasília? Reestruturação da carreira magistério, da carreira PPGE, que é a carreira de assistência à educação, antigamente chamada assim. Hoje a gente está aí com os piores salários do Brasil na educação. Eu quero colocar no topo. Então, para isso, a gente vai estabelecer um calendário, vou abrir uma mesa de negociação com os sindicatos, e a gente vai progredir em 4 anos, colocando o magistério DF no primeiro lugar do Brasil. Essa é a minha meta. 2, infraestrutura educacional. Hoje a gente tem escola que é calorenta, que não tem ar-condicionado, que não tem quadra coberta, que não tem laboratório, que não tem biblioteca. Vamos fazer um amplo programa de investimento em parceria com a FNDE, com o governo federal, para melhorar as nossas escolas e construir novas. Creche, da mesma maneira, coloquei aqui a construção de 100 novas unidades. 100 em 4 anos. 100 em 4 anos. E escola, o senhor vislumbra um número aí? A gente vai começar pelas regiões em que tem mais aluno por sala de aula. Por exemplo, São Sebastião. Não construíram escolas nesses últimos anos, vão construir. Principalmente de ensino médio. Escola integral é outra proposta, aliás, a mais importante para nós. Não é só o tempo integral, não é só a criança ficar mais tempo. É ficar tempo de qualidade, com ensino de artes, ciência, tecnologia. Chamado contraturno? Contraturno. Mas e a grana para isso? A grana para isso já existe, porque hoje você tem orçamento de outras secretarias que poderiam ser incorporados ou cruzados com a educação. Por exemplo, na área da cultura,
eu poderia ter uma parte dos projetos do Fundo de Apoio à Cultura sendo ofertados dentro da escola no contraturno. Do FAC. O FAC. Eu poderia ter projetos lá do IBRAM, da Educação Ambiental, dentro da escola no contraturno. Eu poderia ter projetos do esporte no contraturno. Então, o que a gente vai fazer é colocar a educação como projeto de governo de Estado, não só como da Secretaria de Educação. Projeto de sociedade. E, ao mesmo tempo, ampliando as escolas que hoje já são integrais, fazendo com que o modelo que elas praticam seja levado para outras escolas. Segurança pública também não pode ficar de fora, obviamente. Teve candidata que passou por aqui, que chegou a defender e defende até, chamada desmilitarização da PM. Qual o seu pensamento, as suas ações? O senhor é favorável à unificação PM civil? Olha, esse é um debate nacional que o GDF não pode promover sozinho. Em outros países você tem uma polícia só, em outros países você tem 2 polícias, até 3. Aqui a gente tem a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal, mais o Corpo de Bombeiros, que também integra a segurança. No meu governo, Estevão, a polícia vai ser valorizada e reconhecida, bem treinada, bem formada, com tecnologia na mão, com integração entre as corporações. Falamos aqui do trânsito, é um exemplo de integração para atuarem juntos, mas também no combate ao crime organizado, no combate ao roubo e furto, que aumentou em Brasília, no combate ao feminicídio, que aumentou em Brasília, no combate ao latrocínio, que aumentou em Brasília. Então a gente vai ter uma política de segurança com integração entre as polícias, inteligência, muito dado, muita informação, muita tecnologia para poder prevenir o crime e não deixar que ele cresça, e profissional valorizado. Aliás, nos nossos governos é que geralmente as polícias são reconhecidas, né? O presidente Lula acabou de dar um aumento, o Congresso aprovou, de mais de 60% para a polícia e para o Corpo de Bombeiro. A gente vai trazer esses profissionais, vamos quebrar o interstício, vamos colocar em prática a implementação do posto acima, que é a possibilidade de graduar antes da aposentadoria. Vamos sentar com as corporações, vai ter um canal de diálogo dos praças também conosco, não só os oficiais que continuarão dialogando, mas também de todas as corporações, para a gente valorizar o policial, o bombeiro, e a gente poder ter uma segurança de primeira. A sensação de segurança é muito importante, você visualizar o policial. Como equacionar isso? Tem um déficit, tem muita gente se aposentando, vai ter concurso público. Concurso periódico. Hoje tem um intervalo entre concursos muito grande na segurança pública, que a gente vai diminuir esse intervalo. E, Estevão, a gente precisa da polícia na rua? Precisa. Mas não só fazendo ronda, intervindo rápido. O monitoramento das vias públicas, das praças, dos espaços públicos vai acontecer no meu governo. A Celina lançou aí um tal de 360. Tá aí. Quantas câmeras? Como é que é a intervenção? Não adianta ter câmera se quando alguém é roubado, seu celular é tirado por um ladrão, não tem intervenção. É isso que acontece hoje. Tá lá, a pessoa desceu do ônibus, foi roubada. E aí? Aí ligou no 190, até alguém chegar, no 160, até alguém chegar. Entendeu? Então não tem intervenção, não tem protocolo. A gente vai colocar um protocolo em prática. Detectou o crime, imediatamente, primeiro batalhão, primeira viatura, primeiro policial que estiver mais perto vai ser comunicado e vai intervir. E aí a gente vai dar à população a sensação de segurança. Morador de rua, rapidamente. População de rua, a gente vai tirar da rua como? Colocando no serviço que precisa. Moradia primeiro para quem não tem moradia. 2, saúde mental para quem está com perturbação, problema de saúde mental. 3, aluguel social ou renda imediata para quem está sem renda, não está conseguindo manter o mínimo. Pessoas que têm problemas de drogadição vão também para a saúde mental, para o tratamento. Você é a favor da internação involuntária? Ela é muito complexa porque tivemos 2 casos agora, né? A pessoa que inclusive não teve laudo e a outra que foi para uma UPA, ficou sob observação e já está saindo. Essa questão é uma questão que a gente tem que tratar com política de saúde mental. Não adianta falar que vai internar sem ter aonde. A Celina não construiu uma ala psiquiátrica, não inaugurou um CAPS. A gente precisa de política de saúde mental. Senão não adianta falar que vai internar. Não tem onde internar. E segurança pública, monitorando as áreas de maior incidência de violência da população de rua. Leandro, por favor, mensagem final aí, 1 minutinho. Obrigado, Estevão. Prazer estar aqui com vocês, da Rádio Metrópolis, quem está me ouvindo. Eu sou Leandro Grais, professor, candidato a governador do DF. Quero te convidar a me conhecer lá pelas minhas redes sociais, pelo meu Instagram, sobre a minha história, o que eu estou propondo e o programa de governo que está no meu site, leandrograis.com. Um grande abraço a todos.